como é que faz quando tá naquele ápice, que ele tá se batendo, tá batendo em você, tá te chutando, e aí, o que você faz? Eu sempre falo, tem 3 ferramentas muito importantes que a gente precisa ter em casa. Um relógio, onde a gente coloque sol, lua, hora do almoço, hora da janta. Aí você pode ir abrindo esse leque, dependendo da altura do relógio, colocar a hora de escovar o dente, a hora de tomar banho. Você vai colocando desenhinhos, colando em volta, para ele saber o que está acontecendo. Um relógio de ponteiro. É um relógio de ponteiro. Que aí Isso. tem esses desenhinhos, é isso? Em volta. Conforme a hora que vai ser. Aí você pega 2 relógios. Aí você coloca um dia, outro noite. E aí você vai colocando tudo em volta. E aí eu abri o meu relógio e pintei. Aí, tipo, é o ponteiro preto que manda, que é o da hora. Então sabe que quando aquele ponteiro chegar lá, é a hora de fazer tal coisa. Por exemplo, hora de comer. Eles sabem que vai ser tal hora. Pode comer outra hora? Pode, mas é as frutas que estão na fruteira, que eles vão ter acesso, que fica de acesso o tempo todo. Que interessante. E esse relógio que você está falando é um relógio mesmo ou é um... Relógio de ponteiro, daqueles baratinhos assim. Olha, que interessante. Gostei da Porque ideia. ele não tem... Aí então, você tem o relógio, uma ampulheta. Porque aí você vai dar banho nele, por exemplo, e você vai deixar ele brincando. Filho, quando terminar o tempo dessa ampuleta, aí você tem que sair. E aí ele sabe que tem que sair. Ou se quem tem uma Alexa, por exemplo, pode combinar de botar timer na Alexa para ela tocar. Alexa, 5 minutos, o timer, toque Mundo Bita, Fazendinha. E aí eles vão tocar, o Mundo Bita vai tocar, e aí ele sabe que ele tem que sair. Vai ser da primeira vez? Não. Vai funcionar toda vez? Não. Mas vai facilitar. Não crie expectativa. Não crie expectativa. Mas se a gente tem que treinar várias vezes, tem que estudar várias vezes, a criança também tem. Sim. Agora uma pergunta. Qual a sua opinião? Deixa eu ver, a Regiane falou. Eu ponho o time na Alexa, super funciona. Olha, que interessante. E a Tainá... a Tainá confirmou, são 4 livros. Jesus! Eu tava achando que era 2. Eu ia só aproveitar que tá falando da Alexa. A Alexa tem várias funcionalidades que nos ajudam com as crianças. Então tem alguns desafios de você... Isso demanda tempo. Lá no meu curso eu acabo separando já coisas que eu já testei, separado por idade, para facilitar. Então assim, ó, você tem algumas skills em que ela fala e a criança vai repetir. Você tem skills que ela vai perguntar que cor é o sol, a nuvem, a girafa, o elefante. Inclusive é legal porque ela pega até pela geolocalização e traz coisas dali de perto. E aí a criança vai acertando, ela vai falando muito bem. Só que, esse é um skill que eu falo, tem que tomar cuidado. Meia horinha por dia é o suficiente para não ser muito aquele reforço super positivo de muito bem, parabéns, parabéns. Sim, sim. Não. A outra coisa que tem legal é que ela conta histórias também. Ela conta histórias, então você abre lá, Leia para uma Criança, do Itaú, é o nome da skill, e ela vai contar as histórias do Leia para uma Criança, que é bem legal também, e tem Turma da Mônica. Olha, que interessante. Gostei de tudo. Agora, uma coisa eu quero te perguntar. Sua opinião, o que para você é... Tem gente que chama o cantinho do pensamento, o castigo, quando a criança tá naquele... E você quer que... Você não vai bater. Você não quer gritar, mas você quer que ela fique ali em algum lugar. Tem gente que chama do cantinho do pensamento. Uma cadeirinha ali. E aí? Isso funciona? Isso tá dentro da educação respeitosa? Como é que faz quando tá naquele ápice, que ele tá se batendo, tá batendo em você, tá te chutando, e aí? O que você faz? Você está batendo, você está chutando, você quer matar o seu chefe. E aí você vai ir para um cantinho do pensamento e você, do seu tamanho, tá, Nívia? Você. Eu quero saber o que você vai pensar naquele momento. Matar, meu chefe. Vou, né? Não vou... Você vai pensar em todas as possibilidades de dar na cara do seu chefe, sem ganhar conta por justa causa e sem gastar seu réu primário, certo?
Você espera o quê da criança de 2 anos, 3 anos, que não consegue nem pensar? Nossa, ele não gosta. Na hora que eu falo assim, você vai sentar. Não, mamãe, não, mamãe, não, mamãe. Desculpa, desculpa, desculpa. Então você para. Eu falo assim, esse é o meu recurso. Eu falo assim, mas eu não sei se isso daqui é o que eu deveria estar fazendo, mas tá melhor do que antes. É o desespero. É o desespero. Tem algumas dicas que eu posso dar quanto a isso. Alguns passos a ser seguido para vocês pensarem o que fica melhor para vocês. Então, primeiro passo, abraço. Abraço. Tá. Quantos de nós já falamos que tudo que a gente queria, no pior momento da nossa vida, era um abraço de mãe? Mas você dá um o abraço de alguém na hora que você que ele confia. te dá um tapa. O tapa é só uma reação que é o que ele consegue fazer naquele momento. Ele não sabe o que ele está sentindo, ele não sabe como colocar para fora, ele não tem controle suficiente das emoções dele. Nós adultos não temos, imagina uma criança. O tapa, o chute, a mordida. Cuspir. Lembra que a gente até tinha falado sobre mordida? Isso. Então, assim, primeiro, sem dar lição de moral, me dá um abraço, filho, vamos conversar sobre isso. E aí dá o abraço, você vai cantar alguma coisa, vai fazer um shhh, para ele se acalmar. Para ele parar aquele desespero, para que o cérebro dele volte a pensar. Tem alguns nomes técnicos, tá? Então, assim, você vai tirar ele do cérebro reptiliano e vai trazer ele. Mas assim, quando ele é um pouco maior, para quem tem criança um pouco maior, eu tenho uma respiração que eu chamo a respiração do monstrinho, que é do Daniel, cadê? Daniel Siegel. Cadê? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem dela aqui. Até separei aqui uns livros que eu queria te falar sobre a birra. Não vai estar fácil de eu achar. Não deu tempo de eu marcar. Mas assim, é uma mão, tá? É uma mão. Você pode fazer com a sua criança, inclusive quando você não tá bem. Que isso também a gente precisa demonstrar para os nossos filhos as nossas vulnerabilidades, para eles terem noção disso. Então aqui tem uma mão. Aqui é a nossa amígdala. Quando a gente está muito bravo, é o nosso cérebro de luta e fuga, que é o reptiliano, que vai aparecer. Esse carinha aqui. Eu preciso guardar de novo. Isso aqui é o meu cérebro, tá? E aí eu preciso guardar de novo. O que eu faço aqui em casa com as crianças, que já desde os 4,5, 5 anos que eles já entendem? Quando eu sinto que já está escalando o estresse, eu falo, respiração do monstrinho. Eles mesmos já abrem a mão e já vão. Cada dedo que vai fechando é uma respiração. Até guardar o monstrinho. Então, isso também é uma técnica legal. Ah, meu filho ainda não tem habilidade cognitiva para conseguir compreender isso. Então, em vez de você fazer o cantinho do pensamento, você vai fazer o cantinho, sei lá, da pausa, dá um outro nome. Descubra um nome com ele para isso. Aqui era o cantinho do PJ Masks, do Felipe, e era o cantinho da Malu até hoje, o cantinho do unicórnio. O que é esse espaço? Eu monto uma caixa pequena, uma caixa de sapato. Pensa uma caixa de um Scarpin nosso. Uma caixa de um Scarpin, onde você coloca coisas para auxiliar a se acalmar. Uma coisa muito importante é ter massinha lá dentro. É isso que eu estava pensando. Isso. Uma coisa muito importante é ter massinha. Outra coisa muito importante de ter lá dentro é... Você pega um ziplock, coloca areia e feijão, ou arroz e feijão dentro. E aí deixa esse ziplock bem lacradinho e passa uma fita. Para ele ir mexendo esse arroz e esse feijão. Porque o movimento da coordenação motora dele vai auxiliar ele se acalmar. Sim. Vai auxiliar o cérebro, a respiração acontecer e ele se acalmar. E aí você escolhe 2 ou 3 coisas que ele gosta e deixa naquela caixa. E aí você fala, filho, você tá cansado, você tá estressado, eu sei que você quer tal coisa, primeiro você valida o que ele tá sentindo, porque você sabe porque aquilo tá acontecendo. De praxe a gente sabe. E aí a gente pode, inclusive, fazer uma outra sobre como identificar o que é. Não é do nada que a criança chega e surta numa birra incrível. Ela vai dando sinais e aí aquilo acontece. Então, assim, aí você tá lá, ele tá nesse momento de birra, e aí você vai pegar, vai validar o que ele tá sentindo.
eu também queria muito esse brinquedo, mas nesse momento não vai ser possível. Ou, eu queria muito comer chocolate no lugar do almoço, mas eu me preocupo com a sua saúde e agora não vai ser possível. Vamos combinar à tarde? Enquanto isso, você faz isso ou aquilo? Então, faça substituições, Tá, dê possibilidades. entendi. E o bater, chutar, cuspir, são reflexos que ele tem. Depois, com calma, você lembra de contar alguma historinha em que algum animalzinho cuspiu na sua mamãe e ela ficou com o coração muito triste. Tá. Sem falar o nome dele, sem Sim. falar o seu nome, mas demonstrando o que acontece quando gospe, quando chuta, quando bate.